Senhores, bem-vindos a mais um encontro de Direito Penal. Nós estamos aqui dando continuidade ao tema dosimetria. Na aula anterior, nós trabalhamos e estudamos as agravantes. Para essa aula, nós vamos trabalhar e estudar as atenuantes, tá bom? Então, como eu disse na aula passada, tanto as agravantes quanto as atenuantes, elas não podem levar a pena a um patamar abaixo do mínimo ou acima do máximo. Tanto é que esse tema, em relação às atenuantes, ele é até simulado. Súmula 231 do STJ, que diz que uma atenuante ela não pode levar a pena abaixo do seu percentual mínimo. Então, isso é importante porque tem até súmula do STJ. Então, para conversarmos a respeito das atenuantes, as atenuantes genéricas elas estão previstas em dois artigos do Código Penal. Artigo 65 e artigo 66. Nós temos várias situações específicas, eu vou tratar somente de uma, do inciso 1 do artigo 65, que é a atenuante que trata da menoridade relativa. O que é isso? Se o agente que praticou o crime na data do fato tiver idade inferior a 21 anos, isso vai ser uma atenuante. A pena dele vai ser diminuída em 1/6. E se na data da sentença o condenado ele tiver idade superior a 70 anos, isso também vai ser uma causa que irá atenuar a pena do condenado. Atenuar em quanto? Em 1/6. Então é bem interessante. Eu deixei essa aí para nós conversarmos, tá bom? Em relação ao estudo das agravantes, eu disse que elas estão previstas em rol taxativo. Por quê? Porque o juiz não pode criar nenhuma situação agravante que não esteja prevista lá na lei. Em relação às atenuantes, elas estão previstas em rol exemplificativo. De onde que eu tiro isso? Da redação do artigo 66. Porque lá no artigo 66, ela vai dizer que se ocorrer uma situação relevante, uma circunstância relevante, antes do fato ou depois do fato, mesmo não estando previsto em lei, o juiz pode utilizar para atenuar a pena do condenado. Então, olha que importante a redação do artigo 66 do Código Penal. Olha a relevância desse artigo. Então, o juiz ele pode criar, ele pode aplicar uma atenuante se ele conseguir analisar que ocorreu antes do fato ou posterior ao fato uma situação de grande relevância. Dando continuidade, pode acontecer uma situação interessante. Nós podemos ter, num processo, uma situação em que um indivíduo ele tenha uma agravante e ele tenha uma atenuante. O que é isso? Um concurso entre uma agravante e uma atenuante. Dentro da normalidade, eu vou poder fazer a compensação. O que é isso? Vamos imaginar que ele tenha uma agravante e também apareça uma atenuante, eu vou compensar as duas. Aí vai dar 0/0. Eu não vou nem diminuir a pena em 1/6 e também não vou nem aumentar em 1/6. Porém, nós temos que ficar atento ao que diz a redação do artigo 67 do Código Penal. Porque na redação do artigo 67, nós temos ali as chamadas circunstâncias preponderantes, que são circunstâncias que vão ter um peso maior do que as outras. Então, digamos assim, seriam agravantes ou atenuantes superpoderosas, que têm uma força maior do que as agravantes e as atenuantes normais. E que circunstâncias preponderantes são essas? Nós vamos encontrar que são os motivos que determinaram o crime. A segunda situação que nós vamos encontrar é a personalidade do agente. E, por último, a reincidência. Então, essas três situações, elas são consideradas preponderantes. O que isso quer dizer? Que num confronto dessas três situações com outras situações, eu digo situação aqui, pode ser agravante ou atenuante, que não sejam preponderantes, elas vão se sobressair
e serão aplicadas elas. Vamos imaginar, por exemplo, que nós tenhamos uma atenuante normal, que não seja preponderante, e nós tenhamos a reincidência. A reincidência, ela é preponderante. Então, o que vai acontecer? Eu vou excluir a atenuante e vou aplicar, no caso concreto, a reincidência. Então, isso é bem interessante, isso é importante, muita gente não sabe disso. Eu posso ter concurso de circunstância preponderante com circunstância preponderante. Então, por exemplo, vamos imaginar a confissão do réu, ela é considerada uma circunstância preponderante, porque ela está inserida dentro da personalidade do agente. Então, se eu tenho a confissão do acusado e eu tenho a reincidência, as duas são consideradas preponderantes. Então, eu posso ter um concurso entre as duas e aí eu não vou aplicar nenhuma. Fica o 0 a 0. Mas o mais importante que eu vou trazer aqui é que a jurisprudência, ela criou uma circunstância que é chamada de superpreponderante. Ela tem uma preponderância acima de todas as outras, que seria a menoridade relativa. Então, quando nós estivermos diante da menoridade relativa, o que é menoridade relativa? É se na data do fato o agente que foi condenado pelo crime, ele tem idade inferior a 21 anos, essa circunstância ela é preponderante a todas as outras, então eu vou afastar e vou aplicar essa atenuante. Então, é bem interessante essa situação. Então, senhores, a respeito das atenuantes, era isso que eu queria conversar. Na próxima aula, nós vamos trabalhar nas causas de aumento e de diminuição de pena, que estão previstas na terceira fase da dosimetria, e aí nós encerramos esse ciclo. Curta esse vídeo, compartilhe e até o próximo encontro.